A Escola Bíblica está de novo consigo para mais um episódio. Serão mais 10 minutos onde você poderá abrir a sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e poder assim desfrutar daquilo que o Senhor Deus tem para nos oferecer. Estamos com a Epístola aos Gálatas. O título geral desta sequência de estudo da palavra de Deus, nós intitulámo-lo Evangelho aos Gálatas, isto porque nós percebemos claramente que Paulo, quando escreveu esta epístola a estes irmãos, a esta igreja que ele fundou, ele teve uma grande preocupação em continuar a manter bem vivo no seu coração de cada um deles a certeza de um Evangelho baseado em Cristo Jesus. Para me ajudar e para nós podermos ter uma conversa a dois, tenho comigo o pastor Pedro Esteves, que diariamente se apronta a estar connosco, o que nos dá uma alegria muito grande e uma satisfação muito grande. Pedro, obrigado mais uma vez. Qual é o sumário para hoje? Hoje vamos olhar um pouco mais para a história, se quisermos até um pouco da biografia de Paulo e relacioná-la com os Gálatas. E vamos ver, portanto, que Paulo ficou na Galácia por motivos de saúde, não exatamente apenas pela missão, mas a verdade é que isso acabou por lhe dar a oportunidade de pregar muito mais tempo aos Gálatas e, claro, de criar laços de amizade e laços fraternais com esta comunidade, e nós vamos analisar as implicações disso. Antes de analisarmos ponto por ponto estas implicações, gostaria de o convidar a abrir a sua Bíblia, se a tiver por perto, em Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14. São estas duas passagens que iremos ler. Prepara a sua Bíblia, capítulo 4 de Gálatas, versículos 13 e 14. Se não tiver a sua Bíblia, então nós temos aqui no nosso quadro, você poderá ler connosco, e o que diz é: "E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeistastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo." Gálatas capítulo 4, versículos 13 e 14. Pedro, parece ter havido aqui, de alguma forma, um acontecimento especial que levou Paulo a tomar uma decisão e, sobretudo, a decisão de pregar o Evangelho na Galácia. A ideia com que ficamos, embora seja um pouco implícita, mas é de que talvez não tenha sido até a intenção inicial de Paulo de ir pregar o Evangelho à Galácia, porque nós percebemos que na viagem que ele estava a fazer, naturalmente houve alguma doença que ele vai chamar fraqueza da carne. Portanto, esta expressão fraqueza revela que ele estava numa situação de alguma debilidade séria, ou pelo menos que o marcou, e por isso, pelo menos, forçou a ficar muito mais tempo naquele lugar do que ele seguramente tinha previsto, para se poder recuperar. É interessante, portanto, notar que nesta dinâmica da relação entre Paulo e a Igreja, a comunidade aqui na Galácia, forçosamente essa relação está marcada por este facto, de que ele não chegou ali em condições, digamos, normais, naturais, nem na plena posse das suas capacidades, não é? E isto vai ter alguma influência e, sobretudo, Paulo vai usar isto como parte da sua argumentação para chegar ao coração dos Gálatas e da mensagem que ele queria fazer chegar. Claro, aqui talvez seja interessante refletir um pouco sobre qual seria o tipo de doença, não é? Que fraqueza na carne é esta? É lógico que é impossível saber com certeza, a não ser que Paulo tivesse escrito qual era o problema. Mas ainda assim temos algumas indicações que eu acho que não deixa de ser interessante do ponto de vista da análise da história de Paulo e desta relação com os Gálatas. Tudo parece indicar que o problema poderia ter alguma coisa a ver com oftalmologia. Com a visão, não é? Ou seja, com a visão de Paulo. Nós já temos indicações globais nas cartas de Paulo de que ele teria manifestamente um problema de visão. Ele chega a dizer, em algumas cartas, que quando ele escreve com a mão, que eles se apercebem que é da mão dele, não é? Porque normalmente ele nem o fazia. Mas a verdade é que no versículo 15 de Gálatas 4, nós aqui lemos o 13 e o 14, onde ele explora esta ideia, portanto, da sua fraqueza, mas de que eles o apoiaram no fundo. Mas se repararmos aqui rapidamente o versículo 15, que nós também já usámos aqui, em episódios anteriores, ele diz que dá o testemunho que, se possível fora, arrancarias os olhos e mosdarias. Ora, se ele está a dizer à igreja, não é, na Galácia, que de tal maneira eles mostraram compaixão, amizade para com ele, que quase que se dispuseram a dar-lhe os seus próprios olhos,
isto parece indicar que ele teria um problema grave que lhe afetava os olhos, talvez ao ponto de as pessoas terem vontade de trocar, não é? De lhe oferecerem os seus olhos. Claro. Curiosamente, uma pequena nota aqui pessoal, Jorge, consigo mais ou menos perceber esta dinâmica. O meu pai é um homem que teve um acidente oftalmológico também num dos olhos quando era jovem. Foi operado várias vezes depois de um acidente grave que teve e perdeu um olho. Portanto, tem um implante, tem um olho de vidro. Recordo-me de ser criança ainda, jovenzinho, e de o meu pai, uma outra situação, me dizer... Contar-te a história. Contar-me essa história, mas mais do que isso. Lembro-me perfeitamente o meu pai me dizer o seguinte: olha, Pepe, como ele me chamava, se um dia tu perderes um olho, se eu puder, dou-te o meu olho que vê. Ou seja, que é o mesmo que dizer, claro, eu mesmo só tendo um, se fosse possível dar-te o meu, não queria que passasses pelo que eu passei, preferi ficar cego. Claro. Bom, além disto ser uma coisa boa para um filho ouvir, consigo perceber esta ideia de que alguém pode amar tanto o outro e preocupar-se tanto com ela, que se fosse possível, claro que isto neste tempo não era de certeza e hoje possivelmente também ainda não é. Também não. Mas esta ideia de que alguém tem uma preocupação tão grande com outra, estaria na disposição de trocar ou dar-lhe os seus olhos. Ora, esta pequena frase aqui do apóstolo Paulo dá-nos esta ideia. É razoável, portanto, pensar que a doença realmente teria a ver com os olhos. E isto também nos permite fazer aqui uma ligação, já que estamos a olhar um pouco para a biografia de Paulo, àquele famoso espinho da carne, ao qual Paulo se refere na segunda carta aos Coríntios. Nessa altura ele não diz exatamente qual é, mas refere-se ao facto de que ele orou a Deus, tinha esse espinho na carne e que pediu a Deus que o libertasse, ao qual Deus lhe respondeu no fundo: a tua graça me basta, não é? Nesse período ele percebeu que não era o projeto nem o plano de Deus que ele superasse essa dificuldade. Mas é interessante ver que aqui os Gálatas receberam-no cordialmente, ou seja, não houve esse problema, esse handicap não se punha. Sim, não impediu que ele desenvolvesse o seu ministério. E aqui há um ponto, talvez, para concluirmos, que eu penso que é interessante. Nós sabemos que neste mundo antigo a doença era muitas vezes olhada como um sinal de castigo divino, ou até de desagrado divino. E, claro, se calhar a doença de Paulo podia ter, aos Gálatas, nessa altura, quando ele lá esteve, podia ter sido uma forma deles terem alguma desconfiança. Mas vem aqui um homem que vem falar do poder de Deus e vem com tanta fraqueza, não é? Podia ter acontecido, mas a verdade é que não foi isso que aconteceu. E isto mostra-nos o quê, sobretudo? Que o coração dos Gálatas, ao ouvirem a mensagem e o evangelho que Paulo lhes pregou, foi tocado. E nós podemos dizer que Paulo, mesmo sem olhos, a ser de facto esse o problema, a sua voz não parece que estivesse afetada e ele pregou seguramente o evangelho em Jesus Cristo. No tempo ainda que nos resta, como é que nós podemos colocar tudo isto em prática? Olhando para o exemplo de Paulo, e hoje focámos-nos mais na biografia, eu acho que há uma pergunta, hoje sobretudo deixo uma pergunta: como é que nós podemos aprender a permitir que as nossas provações, lutas e dificuldades sejam também um instrumento para ainda nos apegarmos mais a Deus e que isso não seja o impedimento para sermos seus instrumentos? Pensemos nisso, porque Paulo foi um bom exemplo disso. Fico com esta certeza, fico com este pensamento, reflita sobre ele ao longo do dia e sempre que puderes, para que Deus possa encaminhar o seu pensamento para as coisas boas e que possam perdurar na sua vida. Fica também a certeza de que estamos de volta no nosso próximo episódio. Até lá, continua a estudar a Epístola aos Gálatas, continua a abrir a Bíblia, continua a encontrar na Bíblia a certeza para a sua vida. Quanto a nós, já sabe, temos muito gosto em estar consigo e por isso marcamos encontros já no nosso próximo episódio. Até lá.